Boa noite, tudo bem com vocês? Coloca para mim aí no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ver a tela de compartilhamento, só para saber do lado de cá se está tudo direitinho. Então, coloca aí se vocês estão conseguindo ver a tela de compartilhamento, tá bom? Ok, ok. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar e vocês vão colocando aí no chat conforme vocês vão tendo dúvidas, enfim, a gente vai se falando, tá? Essa aula, ela é uma aula que é a primeira aula, na verdade, que faz parte das sessões de desbloqueio emocional. Então, toda segunda e terça-feira, sempre às 20 horas, a gente vai fazer essa sessão de desbloqueio emocional. Cada dia da semana vai ser, cada encontro, né, vai ser um tema diferente para a gente poder falar. E, e no tema de hoje, a gente vai. Deixa eu só desativar o som de quem está entrando agora. Pronto. E aí, toda semana a gente vai ter essas sessões, esse encontro. E a gente vai trocando uma ideia, vai falando um pouco mais sobre toda essa parte emocional, sobre toda essa parte mental, para a gente poder compreender e entender o que existe dentro da gente, né? O que acontece dentro da gente. Então, como é que a gente controla? Opa, vou botar aqui. Como que a gente como controlar as nossas emoções em situações difíceis. Situações difíceis, em situações desafiadoras. Coloca para mim aí, por favor, no chat se vocês estão conseguindo ver a tela, só para eu poder dar andamento aqui, porque senão a minha mente fica aqui me perguntando toda hora se vocês estão conseguindo ver. Então digita no chat aí para mim só um sim ou um não, para eu saber se vocês estão conseguindo ver o compartilhamento aqui da tela, tá bom? Separa aí uma garrafinha d'água. Deixa eu ver se tá liberado para vocês escreverem no chat. No chat, sim, tá liberado para vocês escreverem. Pronto. Ok. Então vamos lá. Então vamos começar. Primeiro, é importante a gente desmistificar esse conceito que foi colocado de que é possível você controlar as suas emoções, tá? Não sei como que, da onde, né? Qual é a origem que veio da onde que veio? Qual é a origem que fez com que a gente acreditasse erroneamente nessa possibilidade de que a gente consegue controlar as nossas emoções. E é muito simples o porquê que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Porque na verdade, as emoções, elas são resultado de um conjunto de funções neurológicas e físicas que acontecem dentro de você, eventos e starts neurológicos e físicos que acontecem dentro de você e que esses eventos liberam determinados tipos de neurotransmissores e fazem com que você sinta alguma coisa. Então, assim, tirando toda essa história bonitinha que se fala de emoções, né? Quando a gente fala de amor,
quando a gente fala de paixão, aquele comecinho de namoro, que é aquela paixão ardente, que quando a pessoa que você está se relacionando te manda uma mensagem, o seu coração dispara, dá aquela famosa borboletinha no estômago. Isso é muito bonitinho na filosofia de que é algo fora do normal, é algo transcendente, mas na verdade são reações físico-químicas que acontecem dentro de você. Então, a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa e esse efeito da paixão e posteriormente o efeito do amor, tudo isso são reações físico-químicas. Assim como no momento em que você está com medo de alguma situação, é uma reação físico-química. Assim como no momento em que você está nervoso, nervosa e você xinga alguém e você perde, o que as pessoas falam de perder o controle emocional, você não perdeu porque você não tem realmente, não tem como você controlar isso. Se você tivesse agora dentro do oceano e você se deparasse com um tubarão que estivesse vindo na sua direção, o seu corpo iria desencadear uma série de eventos físico-químicos que ia disparar, liberar em você adrenalina e vários outros neurotransmissores que fariam com que você ficasse com a boca seca, fariam com que o seu coração disparasse, fariam com que você ficasse trêmulo. Tudo isso são emoções. Então, esse mito de que é possível a gente controlar as emoções não é possível. Mas, Cíntia, então o que que a gente consegue controlar? Bom, a gente consegue controlar a forma como a gente reage aos eventos. Isso aqui, mas não é a mesma coisa que emoção? Não. A emoção é esse conjunto de efeitos físico-químicos que acontece dentro de você. Como você reage a esse conjunto de efeitos que estão acontecendo dentro de você é que vai fazer com que você consiga se colocar novamente num estado equilibrado ou fazer com que você perca realmente todo o equilíbrio daquela situação em que está acontecendo. Existem diversos recursos, diversas maneiras para você fazer isso. Uma das mais eficazes, que acaba sendo a mais simples e que as pessoas não compreendem e que as pessoas não fazem, é você controlar a sua respiração. No momento em que você se vê por exemplo, numa crise de ansiedade, 84% das crises de ansiedade, elas poderiam ser controladas, poderiam ser evitadas, poderiam ser apaziguadas se a pessoa entendesse o gatilho emocional que faz ela entrar numa crise de ansiedade e imediatamente ela trabalhasse o que a gente chama de respiração consciente. Se ela fizesse 5 minutos de respiração consciente e cadenciada, ela não entraria no estado ansiolítico. Então, e aí, de novo, eu não estou controlando a reação físico-química, a reação já aconteceu. Eu estou controlando como que eu reajo a esse evento. A pessoa que tem crise de ansiedade, a melhor maneira de evitar entrar na crise é, primeiro, identificar quais são os gatilhos. Toda situação emocional, ela vai te trazer um gatilho, sempre tem um gatilho. Se você está numa fase onde a sua maior preocupação é a questão financeira, todos os dias quando você acorda, a primeira coisa, o primeiro pensamento que te vem na cabeça é aquela pré-ocupação, né? Já estou pré-ocupando a minha mente com os pensamentos de preciso ter dinheiro para pagar as minhas contas. É um exemplo, né? Então você já acorda pré-ocupando a sua mente com esse problema que você precisa resolver, com essa situação difícil que você precisa resolver, e logo de cara vai te desencadear diversas coisas. Então aqui você já acorda ansioso, você aqui já acorda quiçá estressado, você aqui já acorda preocupado.
Tudo isso são consequências dessa situação aqui que você não está sabendo reagir a esse evento de uma forma saudável e de uma forma inteligente para você poder saber exatamente como sair deste evento. E por que é importante você ter isso de uma forma controlada? Porque pensa, toda vez que você tem uma situação e essa situação é quem está determinando como que você sente, como que você se sente em relação a ela, você perde o controle da sua mente. Se você está vivendo uma situação desafiadora, se você está vivendo uma situação difícil e é esta situação quem anda tirando o seu sono, então quem está no controle, no comando da sua mente e, consequentemente, da sua vida, são esses fatos, são essas situações. Se você não é capaz de controlar como que você reage a esses eventos externos, você não tem domínio nenhum sobre a sua vida. Porque vamos parar para pensar: ah, Cíntia, você não tem problemas? Tenho, eu tenho vários problemas. Tenho vários problemas e em várias situações diferentes ao longo da minha vida. A diferença é o seguinte: os meus problemas não me dominam. A minha mente não é sucumbida pelos problemas, porque a partir do momento que eu não tenho controle de como que eu reajo a esses eventos, eu perco aqui clareza. Eu perco clareza nas minhas tomadas de decisão. E aí as minhas decisões, elas vão ser errôneas em sua maior parte do tempo, com certeza. Aonde eu poderia estar vendo uma situação, aonde eu poderia estar vendo uma solução para um determinado problema, a partir do momento que eu não consigo ter esse controle, eu perco a clareza de como que eu deveria reagir e aí eu vou agir por impulso. E quando você age por impulso, agir por impulso é o mesmo que você agir sob o calor das emoções. E vamos lá? Você tem o cérebro dividido em racional e emocional. Você tem o cérebro dividido nesses dois lados, racional e emocional. Esse carinha aqui, ele vai agir 100% baseado no que ele está sentindo. E esse carinha aqui vai agir 100% baseado no que é cognitivo, ou seja, no que é lógico. Como que você deve agir? Deve existir um meio termo. Você deve agir 50% aqui e 50% aqui. Esse é o equilíbrio perfeito. A maioria das pessoas conseguem isso? Não, e tá tudo bem. Tá tudo bem desde que essa proporção não seja assim, ó, 10-90, ou 90-10, ou 80-20. Desde que não exista uma discrepância muito grande entre esses dois lados. E por que esse lado deve ser considerado e este lado aqui também deve ser considerado? Porque você não é só uma pessoa lógica, você é um ser que sente, você é um ser que sonha, você é um ser que racionaliza. Quando você, acho que pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui já ouviu, né, falar sobre os 5 traços de caráter, que é o que define a forma como a sua mente funciona. Mesmo que você tenha, são 5 traços de caráter e desses 5 traços nós temos 3 traços que são emocionais e 2 traços que são racionais. Mesmo que você tenha muito desses 2 traços que são racionais, você também vai ter dos outros 3 traços que são emocionais. Ninguém nunca é 100% racional ou 100% emocional. Aí você pode pensar assim: não, mas eu conheço uma pessoa que ela, pô, parece até que não tem nem coração. É aquela pessoa do coração gelado mesmo, sabe? Essa pessoa, ela tem um lado dela emocional, só que ela vive
tão na dor dos 5 traços de caráter dela, que ela só sabe funcionar no racional. É prejudicial para ela mesma, principalmente para ela, mas também acaba repercutindo nas pessoas que convivem com ela. Mas essa pessoa tem um lado dela emocional, por mais difícil que seja de se acreditar, ela tem um lado dela emocional. Eu gosto de, quando eu falo sobre isso, eu gosto de pegar o exemplo do Hitler, né? Claro que existe toda uma psicopatia por trás, tá bom, gente? Existe todo A gente, inclusive, estuda o comportamento do Hitler na psicanálise. Existe todo um comportamento que é realmente doentio por trás. Mas ele também tinha um lado dele emocional. Então, até casos extremistas como o do Hitler, ele também tinha um lado dele emocional. Acontece que ele funcionava, 95% dele ele funcionava no modo racional dele de ser. Mas o importante numa decisão difícil é como que você está reagindo a esse evento. Como que você, por exemplo, tem cuidado das suas primeiras horas da manhã? Quando você acorda, as 2 primeiras horas, a partir do momento em que você abriu os olhos, as 2 primeiras horas, tudo que acontece nessas 2 primeiras horas são determinantes, escreve isso, são determinantes para como que vai ser o restante do seu dia. Em que sentido? No sentido emocional e no sentido energético. Aqui no energético você pode chamar de vibracional, o que fizer sentido para você. Então, um exemplo. Digamos que você acordou às 6 horas da manhã e a primeira coisa que você fez foi pegar o celular. Pegar o celular para olhar o Instagram, para olhar o WhatsApp. No WhatsApp, você foi olhar lá o grupo da família e tem sempre aquela pessoa da família que está reclamando da política, está reclamando da corrupção, está reclamando de qualquer coisa. Tem sempre aquele outra pessoa da família que está te criticando e te julgando. Aí você vai pro Instagram, isso foi o que você acabou de colocar na sua mente, tá? Você abriu o olho e você alimentou a sua mente com essas bostas dessas informações. Aí em seguida você vai pro Instagram. Aí você chega no Instagram e as pessoas que você segue são lá os blogueirinhos, os famosinhos, que só postam aquela vida perfeita que é fake. Porque não existe vida perfeita. Mas as pessoas blogueirinhas, famosinhas da internet, ninguém vai postar na rede social que comeu um peixe estragado na noite anterior, teve diarreia a noite inteira e tá vomitando. Ou que tomou um chifre e tá com dor de cotovelo. Não, vai postar que estava na balada, que estava no carro perfeito, que acabou de comprar a casa dos sonhos, não sei o quê. E aí você olha para aquilo tudo, olha para sua realidade atual e fala assim: que merda de vida que eu tenho. Foi isso aqui que você acabou de alimentar a sua mente nas 2 primeiras horas. A sua mente que deveria começar num estado emocional elevado, num estado energético vibracional elevado, que te dê força, que te dê autoestima, que te dê coragem, que te encoraje a fazer as coisas que você precisa fazer e que você sabe que tem que fazer para poder dia após dia mudar a sua realidade, você já cagou tudo aqui. Você já cagou tudo aqui, porque foi no grupo da família e tá lá a pessoa reclamando de tudo. Então, aquilo que eu olho, eu acredito e no que eu acredito, eu replico. Então, eu acredito que realmente só tem corrupto, que o Brasil é uma merda, que ninguém consegue prosperar e que não sei o que, não sei o que. É isso que eu acredito, porque é só isso que eu tô alimentando a minha mente. E aí eu vou para as redes sociais e eu penso que existe uma vida maravilhosa, uma vida de conto de fadas, que só as pessoas ricas e bem-sucedidas conseguem ter, e eu estou aqui vivendo essa minha vida caótica que eu nunca vou conseguir chegar lá. Pronto. Sabe como é que vai ser o restante do seu dia? Sem energia, sem foco, sem concentração, desanimado, procrastinando. Porque inconscientemente você vai procrastinar por quê? Bom, vou procrastinar porque eu nunca vou conseguir chegar lá. Vou procrastinar porque realmente o Brasil é corrupto, só tem gente que não presta.
Vou procrastinar porque essa vida aí que eu quero pra mim tá muito distante de mim e, putz, é isso mesmo, não dá certo. A gente é muito fácil, gente. Como é que eu vou? Eu não vou colocar que é muito fácil, mas é bem menos complicado você conseguir se manter num estado emocional saudável do que ficar num estado emocional ruim. É muito mais fácil ficar nesse estado emocional saudável, mas sabe o que que acontece? Vocês mesmo permitem que esses estados emocionais ruins que prejudicam fiquem em você porque vocês a todo momento estão alimentando a mente consciente e a mente subconsciente de vocês com um monte de besteira. Não precisa fazer uma sessão de terapia comigo para você poder alimentar a sua mente com coisas boas. Não precisa entrar em nenhuma das minhas mentorias para você poder se sentir uma pessoa forte, autoconfiante, saber que você é capaz. Se você age com pequenas ações, com pequenas atitudes diárias, que são extremamente importantes para que vocês não entrem nesse estado ansiolítico, estressado, preocupado. E isso aqui, eu tô falando para vocês negligenciarem o problema que vocês estejam vivendo? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas se nas 2 primeiras horas, a primeira coisa que você faz é deixar o raio do celular de lado e você se concentrar aqui em emocionalmente, por exemplo, fazer uma meditação guiada de fortalecimento emocional. Eu tenho uma ótima, inclusive, se você me segue lá no Instagram e tá aqui hoje, me manda um direct lá e fala assim, Cíntia, pode me mandar a meditação que você falou lá na live? Que aí eu já vou saber que você estava aqui dentro e eu te mando. Para você baixar e você fazer. Ó, a minha rotina matinal, quando eu acordo, eu levo uma hora me preparando emocionalmente e mentalmente para só depois eu começar o meu dia. E o dia em que eu não me preparo emocionalmente e energeticamente, o meu dia não sai do jeito como eu havia planejado. Por quê? Porque eu permiti com que os eventos externos, eu permiti com que eles entrassem e me influenciassem, porque eu também tenho desafios para superar. Só que naquele dia em que eu não me preparei emocionalmente e mentalmente, eu permiti com que os meus problemas fossem maior do que eu naquele dia. Quando você não faz essa preparação, quando você negligencia isso, o seu foco, ele vai estar sempre no problema. O foco vai estar sempre no problema. E sabe o que acontece quando você foca em alguma coisa? Ela se expande. É o princípio da lupa. Pega uma lupa e coloca ela sobre uma moeda, por exemplo. Vai expandir, ela vai ficar maior, vai ampliar. Quando você não tem essa preparação, quando você não cuida disso aqui, a sua mente, as respostas que ela vai ficar buscando são as respostas focadas no problema e não focada na solução. Aí por isso que as pessoas falam assim: nossa, quanto mais eu penso, quanto mais eu tento resolver, mais merda tá acontecendo. Claro, claro. Você está fazendo as perguntas erradas para sua mente. Você está dando os comandos errados para sua mente. E é fácil fazer isso? Não, tá, gente? Eu não sou leviana, eu não sou uma pessoa insensata, eu não sou uma pessoa alheia às dores e aos problemas das outras pessoas. Muito pelo contrário, eu amo ajudar as pessoas e eu faço o meu trabalho com muito amor e muito respeito à história de cada um, ao problema de cada um. Só que eu nunca vou alimentar o vitimismo. Eu nunca vou alimentar o vitimismo. Essas pessoas que se colocam numa situação de vítima, onde, nossa, e que o meu problema é maior do que o outro. Não sei por que essa disputa de problema. Parece que existe um campeonato mundial de quem tem o maior problema. Sabe, essas pessoas. Eu não alimento isso. Eu não alimento esse tipo de coisa.
né? Mas eu não sou uma pessoa leviana às dificuldades dos outros. Só que quanto mais eu alimento esse senso de vitimismo, mais problema essa pessoa vai ter. Então, essas pessoas, elas precisam de alguém que dê um chacoalhão e fale assim: olha só, vamos lá, porque você tem que reagir para sair disso. E não tem essa de que, se Deus quiser. Deus quer, mas você tem que agir, porque não tem nada a ver com religião aqui. Não tem a ver com Deus está ajudando ou Deus não está ajudando. Deus não tem nada a ver com as situações que estão acontecendo. O que tem a ver é o seguinte: o que você faz a partir do que está acontecendo? Deus pode ser a força responsável para te dar luz e clareza para você agir da melhor maneira. Mas se você já começa o seu dia, que foi uma dádiva que ele te deu, um novo dia para uma nova oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, de resolver os seus problemas. Todos os dias, essa é a oportunidade que Deus te dá, um presente para que você aproveite ele da melhor maneira possível. Aí você já acorda cagando esse presente que Deus te deu, cara. Não tem milagre que faça, que dê solução no que você está vivenciando, na situação difícil que você está passando. Então, a primeira coisa que você precisa estar presente é: o que você anda fazendo nas 2 primeiras horas do seu dia? Será que quando você senta para tomar o seu café da manhã, você toma aquele café da manhã corrido, porque você já acordou atrasado, já acordou estressado, ou pior, né? Você sai sem nem tomar café da manhã? Pare e reflete, pare e faz essa autorreflexão. É muito importante que a gente tenha conosco mesmo esse senso de honestidade, esse senso de sinceridade, da gente realmente ser capaz de se olhar no espelho, por pior que esteja a nossa vida, por pior que seja a situação que a gente esteja enfrentando, se a gente tiver o bom senso de olhar para a gente mesmo e assumir a responsabilidade de cada coisa que está acontecendo na nossa vida, sem sair culpando todo mundo, se você assume essa autorresponsabilidade de, bom, a minha vida ela está desse jeito porque eu fiz escolhas conscientes ou inconscientes ruins que me levaram a estar vivendo a minha vida do jeito que ela está hoje. Ponto. Esse é o primeiro passo para você conseguir mudar. Porque enquanto você estiver focando no problema e focando em apontar os culpados para como a sua vida está hoje, essa solução aqui nunca vai acontecer. Porque o seu foco, a sua energia, a sua disposição está toda em olhar para o problema e ficar apontando culpados de uma coisa que a responsabilidade é sua. A sua vida hoje, ela está do jeitinho que você escolheu que ela estivesse. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas eu tô desempregado. Nossa, mas você acha que eu escolhi isso? Escolheu. Inconscientemente, na maioria das vezes, você escolheu estar nessa situação. E aí eu te pergunto, e agora que você está nessa situação, o que é que você tem feito diariamente para resolver? Será que todos os dias você faz mais do mesmo? Ou seja, viver no piloto automático das ações da sua mente, continuar reclamando, continuar tentando achar culpados, continuar assistindo televisão, telejornal, fofoca, Big Brother, coisas que não agregam em nada na sua vida, enquanto você poderia estar esse precioso tempo dessa dádiva, esse presente que Deus te deu, do dia após dia, você poderia estar alimentando a sua mente com informações úteis que fariam você transformar esse problema aqui numa solução. Então a responsabilidade é sua. Mas eu não tenho condição, gente. Por favor, essa é a pior desculpa que um preguiçoso vitimista poderia dar, porque o tanto que você tem de informação valiosa e gratuita na internet, mas as pessoas preferem assistir Big Brother. Pra vocês terem uma ideia, eu mandei esse anúncio da live para toda a nossa base de pessoas cadastradas. Sabe quantas pessoas cadastradas nós temos? 1.200 e pouca cadastradas por e-mail. Mandamos para todos os nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 20 e poucos grupos de WhatsApp. Sabem quantas pessoas estão aqui agora presentes? 6 pessoas.
Esse é o nível de interesse das pessoas em realmente resolverem as suas vidas. Porque deve ser mais importante assistir o telejornal. Porque deve ser mais importante assistir a novela. Porque deve ser mais importante ficar no Instagram vendo qualquer outra coisa. Esse é o nível de comprometimento que as pessoas têm em mudarem em suas vidas, em fazer com que as suas vidas sejam diferentes. O que nós temos hoje é uma sociedade que reclama muito e que age nada para mudar. Nada para mudar. Essa é que é a verdade. Porque é muito mais fácil eu ficar sempre terceirizando a responsabilidade do caos que está acontecendo na minha vida, do que eu bater no peito e assumir e falar, realmente, putz, eu poderia estar fazendo melhor e não estou fazendo. Porque parece que assumir isso te traz um senso de vergonha, mas não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Teve uma época na minha vida que eu não tinha dinheiro para comer, para comprar comida, para poder comer. E eu vivia da ajuda das pessoas, mas eu aproveitava aquela ajuda das pessoas, putz, de uma maneira que eu falava assim, eu tô aceitando isso agora, mas eu não aceito mais essa vida para mim. Eu comecei no desenvolvimento pessoal lendo livro que uma pessoa me emprestava. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Agora. Foi um livro que alguém me emprestou e que eu comecei a ler e eu devorei aquele livro. E eu não tinha condição de comprar o livro que custava, sei lá, R$ 39, alguma coisa desse sentido. Mas eu devorei porque eu vi uma oportunidade de alguém me dar uma informação que seria útil para eu mudar a realidade da minha vida e eu tinha fome de mudar essa realidade. Eu tinha essa necessidade de mudar essa realidade. E eu não terceirizava a culpa, eu tinha plena consciência que o caos que minha vida estava naquele momento ali era responsabilidade minha. Devendo dinheiro, devendo a agiota, sem ter dinheiro para poder comprar as coisas para dentro de casa para os meus filhos, passando literalmente necessidade, mas eu nunca culpei ninguém. Nunca. Eu sempre bati no peito e falei, essa merda dessa vida que eu tô vivendo hoje, a culpa e a responsabilidade é 100% minha. Então, se eu trago para mim essa responsabilidade e se eu fui a pessoa quem me colocou nessa situação, eu tenho total capacidade de sair dela. Só não sei ainda o caminho, mas eu vou buscar saber. Então, essa desculpa de que, mas eu não tenho dinheiro para investir num curso, numa mentoria, não sei o quê, mas você não precisa, porque você tem diversas outras informações gratuitas. De novo, já falei, né? Toda segunda e terça nós vamos ter lives de desbloqueio emocional, cada uma com um tema, cada uma com uma coisa. Inclusive, vocês podem ficar totalmente à vontade para sugerir novos temas. Eu vou colocando aquilo que eu acho que vocês querem ouvir, mas se vocês puderem retribuir a minha dedicação de trazer conteúdos para vocês de qualidade, sugerindo novos temas, podem mandar. Mandem lá no Instagram, mandem aqui no bate-papo, fiquem à vontade para colocar. E a gente vai ter essa troca de ideias, essa troca de oportunidade. Mas, de novo, quantas pessoas receberam esse aviso e quantas pessoas estão aqui presentes? E as pessoas vão dar as mais diversas desculpas, tá? As mais diversas desculpas. Eu tô trabalhando hoje o dia inteiro. Eu poderia agora, nesse momento, tá tomando um banho quente, jantar com meu marido e tá trocando uma ideia com ele, conversando sobre assuntos importantes pra gente, enfim, e eu me dispus a estar aqui. E as pessoas que não se dispuseram a estar aqui para poder obter uma informação que mudaria alguma coisa na vida delas? Então, é importante a gente primeiro ter clareza do que a gente quer mudar. Então, eu vou passar algumas tarefinhas para vocês fazerem para a gente não ficar só no campo da teoria, tá bom? Eu tenho um amigo que ele costuma falar o seguinte, e faz muito sentido. Você tem 10 problemas para resolver, tá? Só que ele fala assim, olha, a gente precisa matar um fantasma de cada vez. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai listar todas as situações conflitantes,
difíceis, problemas que você esteja enfrentando, tá? Vai listar todas elas. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Depois que você listar, você vai classificar em ordem de prioridade. Em ordem de prioridade. Como assim, Cíntia? Digamos que você esteja com um problema financeiro, com um problema de relacionamento, relacionamento amoroso, né? Esteja com algum problema de família, com algum problema de doença, enfim, você está listando. Você vai classificar qual é a mais prioritária para você nesse momento. Algumas pessoas podem falar assim, pô, mas a mais prioritária nesse momento é a financeira. Depende, se você tiver com problema de saúde, talvez a saúde seja mais importante, porque se você não tiver saúde, você não consegue produzir dinheiro, né? Você precisa de uma saúde para poder ter disposição, energia, enfim, para poder fazer as coisas. Então, mas essa análise é você que tem que fazer. Classifique em ordem de prioridade qual é a que você vai fazer primeiro. Depois disso, você vai listar o seguinte. E aqui não se sabote, tá? É assim, ó, o que eu preciso ser ou ter para resolver este problema. Este único problema que você escolheu. Esquece os outros. Se você listou 10, você vai focar em um. O que eu preciso ser ou ter? E aqui quando eu falo não se sabote, é o seguinte, não importa se você ainda não é ou não tem o que resolveria este problema. Primeiro a gente precisa trazer clareza para cá. Então, o que você precisa ter ou quem você precisa ser para você resolver esse problema? Daqui vão surgir diversas coisas. Podem surgir inclusive as duas coisas. Eu preciso ter dinheiro e para ter dinheiro eu preciso ser mais produtivo e menos procrastinador. Eu preciso ter dinheiro e para eu ter mais dinheiro eu preciso ter mais conhecimento na minha área. Enfim, você vai listar todas essas coisas. Depois que você listar todas essas coisas, você vai pegar das coisas que você listou, daqui no ponto 3, das coisas que você listou, quais são as que você consegue ter um acesso imediato ou de curto prazo. E aqui vale lembrar que você pode pedir ajuda. Vale lembrar que você pode consultar alguém que já passou por uma situação como essa e conversar. Às vezes, gente, uma troca de conversa com alguém que já viveu uma situação semelhante, parecida com a sua, entender o que essa pessoa fez, quais foram os recursos que ela se utilizou, tudo isso te traz clareza. Aqui você pode pesquisar sobre esse determinado problema na internet. Só preste muita atenção em focar nas fontes, tá? Quais são as fontes aqui? Fontes confiáveis. Pega a informação de pessoas confiáveis, não desses charlatães que só querem te vender um monte de coisa, tá bom? Foca aqui em pesquisar, faz uma pesquisa de qualidade. Então, dessa lista aqui das coisas que você precisa ser ou ter, qual é que você já tem um acesso imediato ou pelo menos você consegue ter um acesso num curto prazo? E a partir disso, quando você consegue ter o acesso a isso, como pode aproveitar esse recurso que você listou no item 4 e transformá-lo em 3 ações efetivas para você colocar em prática e fazer. Três ações efetivas para você colocar em prática e fazer. Então, por exemplo, digamos que o problema que você quer resolver é o seu problema financeiro. Para resolver esse problema financeiro, você precisa ter mais dinheiro e para você ter mais dinheiro, você precisa ser mais produtivo, porque você é uma pessoa que procrastina, tá bom? O que você consegue de acesso imediato no curto prazo?
Bom, eu vou pesquisar na internet, eu vou pedir ajuda, eu vou consultar formas de eu ser menos procrastinador, informações que façam com que eu procrastine menos para que eu consiga fazer mais dinheiro. Pesquisei quais são essas formas, quais são as 3 ações efetivas que eu posso fazer para ser menos procrastinador. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre o exemplo aí do despertador do celular, né? As pessoas dormem com o celular no travesseiro, o que faz muito mal, porque o celular ele emite o tempo inteiro vibrações e ondas eletromagnéticas que são prejudiciais à saúde física, tá? Se você é uma dessas pessoas que dorme com o celular embaixo do travesseiro, pelo amor de Deus, tira ele daí. Mas aquelas pessoas que botam o despertador e fica no botão do soneca o tempo todo, 10, 20, 30, 50 vezes o botão do soneca e perde a hora. Bom, que ação efetiva você poderia fazer para evitar isso, para cortar esse hábito? Pega esse celular e bota ele num lugar que esteja distante da sua cama, que seja necessário você levantar com os pés descalços, pisar nesse chão frio para desligar o despertador. Porque quando você pisar no chão frio, já vai dar aquele start na sua mente, no seu cérebro, já automaticamente você já vai estar, opa, peraí, putz, já levantei. Então, quais são as ações? Como é que você transforma em 3 ações efetivas para você poder começar a colocar todas essas coisas em prática? E aí, não menos importante, todas as noites você vai dormir com uma intenção. O que é isso, Cíntia? Dormir com uma intenção. Você vai dizer para o seu subconsciente que você quer a melhor resposta, a melhor solução para resolver este conflito que você está vivendo. Qual era a melhor maneira? Você vai dormir literalmente repetindo isso mentalmente. Qual é a melhor maneira de eu resolver essa solução? Qual é a melhor maneira de eu resolver? Não fala resolver este problema. A palavra problema, ela por si só já carrega uma vibração pesada. A palavra conflito, a palavra difícil, por si só já te coloca num padrão mental de bosta. Então não usa essa palavra. Use palavras inteligentes. Qual era a melhor solução para resolver o que eu estou vivendo? Qual é a melhor solução para resolver o que eu estou vivendo? Qual é a melhor solução para resolver o que eu estou vivendo? Se você fizer isso por 2 minutos, não precisa falar alto. Você só vai repetir mentalmente. E repete já naquele momento que você. Sabe aquele modozinho do sono que a gente está quase dormindo, mas ainda está acordado? Que o olho está fechando e você está meio que abrindo. Tem que ser nessa hora. Porque você está justamente numa fase de transição entre modo consciente e modo subconsciente, sabe? Você está oscilando entre, opa, dei uma cochiladinha, acordei. Tem que ser nessa hora. Você vai dormir agora com uma intenção de resposta. E não se surpreenda, de maneira alguma se surpreenda, de no dia seguinte diversas ideias surgirem do nada e você achar, eita caramba, não tinha pensado nisso. Não se surpreenda porque vai ser isso que vai acontecer. E obviamente, né? Aqui, ó, não vai adiantar você fazer tudo isso aqui e aqui no dia seguinte você fazer tudo que a gente falou que não era para fazer, né, gente? É totalmente incongruente, não faz nem sentido isso. Se você faz toda essa sequência e aqui você começa a cuidar e se preocupar com esse emocional e com essa energia aqui, você vai ver que as coisas vão começar a se alinhar, você vai ver que as coisas vão começar a se desenrolar e você vai achar que é um milagre. Você é esse milagre. Você está buscando fazer as coisas diferentes daquilo que você já fez até hoje. Você tem essa capacidade, você tem essa habilidade. Da mesma forma que você se colocou na situação que você está vivendo hoje, você tem total capacidade de sair dessa situação, seja ela qual for. Não se limite, não tenha medo de colocar para fora esse poder que você tem
Não tenha medo de explorar essa habilidade que a sua mente tem de te dar todas as respostas que você precisa. Não tenha medo, não tenha medo, ok? Bom, então já passamos aí uns 50 minutos. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo isso que foi falado aqui, que vocês realmente sigam isso. Quem quiser receber esse mapa mental aqui, manda também lá no direct do Instagram, que aí eu pego o seu e-mail, tá bom? E aí eu transformo isso aqui num PDF e mando para você. E aproveita, coloca para mim lá também sobre novos temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, porque como eu falei, toda segunda e terça eu vou trazer, compartilhar para vocês conhecimentos de temas específicos. Amanhã eu vou falar sobre ansiedade, especificamente sobre ansiedade. É um tema que algumas pessoas já haviam pedido há um bom tempo, então eu vou falar especificamente sobre ansiedade. Mas vocês coloquem lá o que vocês querem que a gente converse, o que a gente quer falar e ajudem a divulgar para que mais pessoas estejam presentes, né? Já que estão querendo mudar de vida, que realmente se comprometam a mudar de vida, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.